Nesse vídeo eu vou contar como é que eu avalio ações, quais métodos que eu utilizo para avaliar empresas na Bolsa de Valores, quais indicadores que eu olho, tudo isso e muito mais você vai ver nesse vídeo, então fica até o final. O intuito desse vídeo é te trazer educação financeira aí para você avaliar suas ações, os seus investimentos e não ficar dependente de um assessor de investimentos ou um consultor financeiro que vai gerenciar o seu patrimônio. E também te ajudar caso você faça a gestão sozinho também. Então vamos lá ao primeiro passo. O primeiro passo para avaliar ações que eu utilizo é escolher um setor forte da economia. Existem vários setores que são muito resilientes ali na economia global, não só brasileira, mas no mundo inteiro. E eu utilizo o método inspirado do BEST, que é do Luiz Barsi. O BEST é uma sigla ali para bancos, energia, seguradoras, saneamento e telecom. No meu caso, eu não invisto em telecom. É difícil de entender, então eu prefiro não investir em algo que eu não conheço. E já deixo a máxima aí para você. Não invista em algo que você não conheça. Não precisa conhecer profundamente, mas tem que ser algo simples para você entender. Quando começa toda aquela complexidade de investimentos, significa que você não entende aquele setor e caso um dia aconteça alguma coisa específica daquele setor, você vai sofrer consequências, você não vai saber o que fazer, se vai vender ou comprar mais daquela ação. Então é por isso que eu não invisto em telecom. Mas eu uso muito ali esses setores de bancos, energia, seguradores e saneamento, principalmente na hora de avaliar os ativos que eu vou colocar na minha carteira. Além dos setores fortes, também separei os setores que eu acho que são fracos para você evitar na hora de investir. Vamos lá, os setores fracos que eu acredito: setor da aviação, setor do varejo, então entra ali também shoppings e e-commerce, techs brasileiras, ou seja, as empresas de tecnologia do Brasil, eu não acredito que são setores fortes ali para a gente investir. As empresas de tecnologia dos Estados Unidos são muito melhores, mais rentáveis do que as empresas de tecnologia aqui no Brasil, eu evito esse setor. E construtoras, com uma exceção, as construtoras são ótimas para quem vai fazer ali um trade, né? Ou seja, uma operação de compra e venda baseada em juros ou em uma mudança macroeconômica. Então, por exemplo, quando os juros caem, as construtoras tendem a se valorizar. Quando os juros sobem, as construtoras acabam se desvalorizando. É um setor bom para quem vai entender esse trade ali de macroeconomia. Agora, para quem vai investir em construtora como uma carteira previdenciária, eu já não acredito que seja um setor muito bom para você fazer isso. Você já usa algum método para investir em ações? Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você usa para avaliar suas ações também. O segundo passo que eu faço na hora de avaliar ações que eu vou colocar na minha carteira é avaliar os indicadores fundamentalistas dessas empresas. Então, primeiro eu filtrei os setores que eu quero e agora eu vou filtrar os indicadores fundamentalistas. Existe um site muito bom para você fazer isso, que a maioria usa, que chama Status Invest. No Status Invest você consegue procurar ações com esses filtros, então você já consegue parametrizar, ele vai dar um resultado de várias ações para você e você aí consegue escolher uma e aí estudar profundamente. Então, a gente começa top e bottom, que é a estratégia, né? Top, que começa em cima, e bottom até o final. A gente começa a partir dos setores fortes da economia e vai colocando uma lupa ali e chegando até o final que eu escolho a empresa que eu quero. Vamos avaliar agora os indicadores fundamentalistas que eu gosto para avaliar empresas. Eu separei aqui 6 indicadores fundamentalistas para você filtrar ali na hora de você escolher suas ações. O primeiro é o Dividend Yield, que eu gosto acima de 6%. Ah, por que não 10, 11, 12, 13% de dividendos ao ano, né? Normalmente essas empresas que pagam muitos dividendos altos, né, dividendos altos em relação ao seu valor de mercado, ela é uma empresa cíclica que está passando por um momento bom ou é só um lucro extraordinário que ela distribuiu. É muito raro você ver empresas previdenciárias, né, de carteira previdenciária que a gente coloca na carteira por muitos anos, que vão pagar dividendos de 10, 11, 12% ao ano. A não ser que a Selic suba muito e acabe tendo esse desconto ali na renda variável para compensar. Mas empresas resilientes acabam pagando ali um dividendo de 6, 7, 8% e vai ter a valorização também da ação. Então você não ganha só no dividendo. E é isso que você precisa focar no retorno total da carteira. Não é só em dividendo, você tem que olhar dividendo mais valorização daquela empresa. Não adianta a empresa pagar um monte de dividendo e a ação cair. Então você precisa olhar o retorno total. Então dividendos acima de 6% eu acho interessante, 6% ao ano. Preço sobre lucro, que é o PL, né, que a gente fala P/L, abaixo de 10 vezes, ou seja, toda vez que a empresa anuncia o seu lucro, ele vai mostrar ali o lucro por ação, do balanço ali daquele ano. Então quando eu faço o preço sobre lucro, eu vou saber em quanto tempo eu vou recuperar o valor que eu investi. Ou seja, um PL de 10 vezes significa que a empresa vai me devolver aquele valor em lucro daqui 10 exercícios. Um exercício é um ano,
10 exercícios são 10 anos. A gente tem empresas na bolsa aí com PL de 70, 80 vezes, significa que a empresa vai te pagar em 80 anos. O que o investidor que está investindo em PL alto, ele está olhando? Ele está olhando que a empresa vai aumentar o lucro e vai pagar em menos tempo. Essa é a aposta dele, mas se não acontecer, realmente vai ficar aí por anos a fio com essa empresa sem distribuir tantos dividendos para ele. Um PL abaixo de 10 é um PL aceitável aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a regra é diferente, porque são empresas muito mais resilientes, que têm mais rentabilidade, então o pessoal acaba pagando um PL ali de 25. Então, para você ter uma noção também para usar nos seus investimentos lá no exterior. Próximo indicador fundamentalista é o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Gosto muito de empresas que têm um PVP abaixo de 1, se possível abaixo de 1. Por quê? Dependendo do setor, principalmente seguradoras, não vão ter um PVP abaixo de 1, é muito raro isso. Então você não precisa estritamente procurar, PVPs abaixo de 1. Se você conseguir, melhor. Tudo tem uma razão também. Nunca pensa que o mercado ele é burro e vai precificar algo errado porque ele não sabe. O mercado sabe também. A questão é prever o futuro. Então, muitas empresas que têm um PL abaixo de 1, o mercado justamente precificou ele abaixo de 1, esse PVP, porque ele merecia ter esse preço sobre o valor patrimonial. Isso pode indicar o quê? Que ou o valor patrimonial da empresa vai cair ao longo do tempo, então o mercado já se antecipou e está pagando um desconto, ou realmente é uma oportunidade. E você, usando os outros filtros, você vai saber se aquilo é uma oportunidade ou se é realmente uma furada. Você precisa combinar todos os indicadores para chegar em um resultado positivo para você colocar na sua carteira. Não é simplesmente achar uma empresa de dividendo acima de 6% ou um PL abaixo de 10% e colocar para dentro. Você tem que usar todos os indicadores e avaliar no final qual que vai ser a melhor opção, porque muitas empresas vão ter um indicador que você vai achar legal, outro não, outro sim, e você vai fazendo esse peso até chegar no menos arriscado com o melhor retorno. Próximo indicador que eu gosto é a margem líquida, que seja acima de 15%. Por que acima de 15%? É uma margem que é acima da taxa Selic, uma margem saudável. Então, por exemplo, empresas de varejo vão ter margens ali abaixo de 10%, que é algo que eu não gosto. Então, não vale a pena colocar meu dinheiro, tirar da renda fixa, que está pagando mais de 10%, e colocar numa empresa que vai ter uma margem líquida menor do que a taxa Selic. Eu gosto muito de margem líquidas acima de 15%. O próximo é o ROI, que é o Return on Equity, que basicamente é o retorno sobre o valor do patrimônio líquido da empresa. Eu gosto acima de 15%, é um pouco exigente, poucas empresas têm um ROI de 15%, e eu gosto de ser exigente para colocar essa ação na minha carteira. Se eu vou ser sócio de um negócio, esse negócio precisa ser bom, eu não posso ser sócio de qualquer coisa. E já nessa sequência eu gosto do ROIC, que é o Return on Invested Capital, que basicamente é o retorno sobre o patrimônio líquido mais o dinheiro de terceiros, ou seja, financiamento, endividamento da empresa. Então, quando o acionista se financia para pagar um projeto que vai dar caixa ali no futuro, o ROIC entra na conta. Então, é muito legal para saber o que a empresa consegue fazer com o dinheiro de terceiros e não só com o dinheiro próprio. Então, o ROIC acima de 15% eu acho muito legal. Você provavelmente não vai errar se achar uma empresa de ROIC acima de 15%. Vai ser muito difícil você achar uma empresa assim, porque são poucas que têm um ROIC de 15%, que respeita ali o dividendo acima de 6%, PL abaixo de 10% e todos os indicadores que eu falei. É difícil você achar uma empresa que tenha tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que eu falo, na hora de avaliar, você vai ter que encontrar a que melhor te atenda, que tenha um menos risco e um maior retorno. E isso aqui já vai minimizar, vai tirar todas aquelas porcarias que tem na bolsa, já vai filtrar muita coisa para você não errar e vai te dar aquilo que é melhor para você. E aí você vai procurar e investir naquilo que te atenda melhor. E se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like para o YouTube te recomendar vídeos como esse também no meu canal e de outros canais, e comenta quais métodos você utiliza para avaliar ações ou se esse método também é legal para você utilizar na sua carteira. Depois que eu avalio os indicadores fundamentalistas, eu chego na parte de pegar a empresa que apareceu naquele resultado e eu vou no site de relações com investidores dessa empresa. Então eu entro lá no ri.banco do Brasil, por exemplo, que é uma empresa que eu gosto, e aí eu entro lá na parte de resultados e avalio o fluxo de caixa da empresa. Eu vou ver lá se a empresa tem caixa positivo, se ela tem reservas de lucros ali no seu balanço patrimonial, na parte de patrimônio líquido, que a reserva de lucro pode ser distribuída depois via dividendos para os acionistas. Essa parte é muito legal porque é aí que você escolhe a empresa, escolher as empresas. Agora eu vou avaliar ali no micro, o que ela tem de caixa, se ela teve um caixa positivo no último exercício, se ela queimou. Você vai dando uma olhada ali e ali você já vai conseguir ter uma ideia. E aí é o último passo antes de você
comprar efetivamente aquela ação e acompanhar ela depois ao longo do tempo. Feito esses 3 passos de você ter filtrado o setor, ter visto ali os indicadores fundamentalistas e depois visto o balanço patrimonial e fluxo de caixa da empresa, o método que eu utilizo é avaliar o aporte mensal, ou seja, qual é o timing de mercado que aquela empresa está me dando para eu aportar, começar a ser sócio ou aumentar posições. Então, eu utilizo muito a curva de juros, já falei de um vídeo sobre isso, inclusive vai aparecer aqui o card em cima também, que eu falo sobre o que mudou na minha vida do mercado financeiro, que foi quando eu descobri a curva de juros. Você pode ver no tradingview.com, vai estar aqui na descrição o link para você entrar nesse site que tem todos os gráficos de todos os ativos do mundo, e lá você consegue ver a curva de juros brasileira, por exemplo, que é o código BR10Y. E lá você consegue ver se a tendência de curva é para cima ou para baixo. Isso vai te dar um timing para você aportar. Então, quando você guarda o seu dinheiro ali do seu salário, você vai olhar ali a curva de juros e saber se é um bom momento para aportar, se vai pegar um preço legal de aquisição daquela ação. Eu não costumo vender, mas eu deixo de comprar. Eu prefiro esperar, às vezes, a curva de juros cair para eu aportar mais e vice-versa. Então, acho muito interessante você olhar, e esse é o último passo que eu faço quando eu vou escolher ações. E a conclusão que a gente chega é que se você fizer o básico, ou seja, escolher um setor bom, pegar depois indicadores fundamentalistas, você já vai se dar bem. Muito difícil de você se dar mal na bolsa de valores. Agora, se você quer ter um retorno um pouquinho melhor, se dedicar mais, com certeza você vai ter uma performance melhor das pessoas que não fazem isso. Você vai lá ver o fluxo de caixa da empresa, avaliar a curva de juros, que isso vai mudar o jogo para você. E se você não quer ter nenhum trabalho com ações, talvez seja o caso de você procurar ETFs. Isso aí é um assunto para um outro vídeo, que o ETF você já consegue investir através de um fundo listado e estar exposto a todas as empresas da bolsa sem aí correr muitos riscos. Então, o ETF pode ser interessante para você que não quer ter o trabalho. Agora, se você não quer ter o trabalho de ver suas ações, de estudar para aplicar um dinheiro em uma ação específica, eu acho que você não deveria investir em ações. Você pode investir na renda fixa ou no Tesouro Direto, enfim, tem vários produtos aí para você procurar, porque investir em ações é um pouco complexo se você quer ter bons retornos. Agora, se você não liga para preço médio, não liga para o que acontece no curto prazo, talvez seja interessante você ter ali ações resilientes para o longo prazo. A minha opinião é que se você não consegue acompanhar pelo menos as empresas, não vale a pena você investir. E é isso, deixa a sua inscrição aqui no canal, se você gostou do conteúdo, deixa o like, comenta ali quais métodos você utiliza, quais ações você tem na sua carteira, me conta aí nos comentários e seja membro do canal, caso você queira aí conteúdos mais exclusivos, aulas exclusivas e lives que eu faço lá dentro também para a área de membros, tem um link aqui embaixo e na descrição também. E lembre-se, investir é simples, tenha paciência e reinvista os rendimentos. Muito obrigado então e até o próximo vídeo.